E no Dia da Consciência Negra, o Jornal da Noite revela que essa ameaça, a ameaça racista, é muito maior do que se pensa no Brasil. Imagens que provam que a maior organização racista internacional tem células no Brasil. Jovens brasileiros que acabaram de desistir do movimento fazem revelações. Haveria um atentado na Avenida Paulista para colocar bombas no dia da passeata homossexual. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Por quê? Não sei porque saí antes do grupo. Preste atenção nessas fotos. Elas são recentes. Foram tiradas durante uma reunião dos White Powers em Santo Amaro, Grande São Paulo. O evento aconteceu há pouco tempo. Detalhes são mantidos sob sigilo para não prejudicar a investigação. Esse jovem foi integrante do grupo White Power no Brasil durante 8 anos. Ele não quer ser identificado. O que aconteceria contigo se a sua identidade fosse revelada? Seria assassinado hoje. Por quê? Porque há juramentos e não podem ser quebrados lá dentro. Que juramento é esse? Os iguais é que havia na SS. Você fez esse juramento? Fiz. Nessa foto, um integrante das células brasileiras do White Power faz uma saudação a Adolf Hitler com a mão direita. Com a outra segura um bastão. Ao fundo, o símbolo nazista. Nesta outra, a ideologia retratada na pele. Tatuagem no pescoço. Significa o poder branco nos 4 cantos do planeta. Símbolos nazistas. Tatuagens. Ele conta que o grupo se divide em células no Brasil. Ele participou de muitas reuniões. Chegou a ser um dos líderes em sua região. Pelas suas informações, quantos integrantes do grupo White Power existem no Brasil? Mais de 10 mil membros. E eles são distribuídos em muitas células. Quantas células aproximadamente? São 6 organizações diferentes. Em quantos estados do Brasil? A parte sul tem na Bahia e em São Paulo também. O movimento está atualmente crescendo ou está estacionado? Crescendo mundialmente. Como é que os jovens são convencidos a fazer parte do grupo White Power? Através de amigos. Um convida o outro. E aí é analisado como na maçonaria. É uma espécie de maçonaria branca. O White Power é hoje o maior grupo neonazista de todo o mundo. É diferente dos carecas sob alguns aspectos. Enquanto os carecas do subúrbio do ABC e do Brasil pregam o nacionalismo e a xenofobia, os White Power pregam a supremacia da raça ariana. Para eles não importa a nacionalidade. Já os carecas pregam ódio aos judeus e homossexuais. Mas existem negros entre eles. No movimento White Power não se admite a presença de negros. Qual é o principal objetivo do White Power? Provar que não morreu 6 milhões de judeus nas câmeras de gás. E que o Holocausto é uma farsa. Contra quem o grupo White Power luta no Brasil? Contra a raça menor. Ou seja, os negros, os judeus, né? Os mestiços e os miscigenados. Dessa visão, quem é que se salva? Somente os brancos arianos. Que tipo de ato se planeja dentro das células do White Power no Brasil, pelo seu conhecimento? Assassinatos em massa a nível mundial. Como apoio ao que o Bin Laden fez nas Torres Gêmeas. Assassinatos de quem? De judeus, americanos. Mas isso no Brasil não tem acontecido com tanta constância. Não, o grupo ainda é muito pequeno para isso aqui. Mas pode vir a acontecer? Com certeza. Por quê? Porque os políticos estão ajudando. Que políticos estão ajudando? Eu prefiro não identificá-los. Existem políticos brasileiros que ajudam esses grupos? Coligados a políticos internacionais. E que interesse tem esses políticos brasileiros em ajudar um movimento como esse? O mesmo que Adolf Hitler tinha. Ajudam de que forma? Financeiramente. Vídeos caseiros e documentários como esses se espalham pela população White Power. Pregam o ódio e o racismo contra judeus, homossexuais e todos aqueles que se opõem ao pensamento neonazista. Shows e rock de grupos neonazistas gravados na Europa usam a música para propagar as ideias de Adolf Hitler. Materiais que circulam entre jovens neonazistas de todo o Brasil. Mais de 60 anos depois da morte de Hitler, seus conceitos ainda sobrevivem.
Nessas fotos, todos são identificados como integrantes ou simpatizantes de um movimento neonazista. Se o Ministério Público te oferecer segurança, você aceitaria prestar um depoimento? Aceitaria. Contando todos os detalhes? Com certeza. Tudo que você sabe? Sim. Mas precisaria de segurança. Total. Nesse vídeo exclusivo, um escritor gaúcho que usa o pseudônimo de S.E. Castan afirma que o Holocausto não existiu. Escrevi meu primeiro livro, O Holocausto Judeu-Alemão, Os Bastidores da Mentira do Século. Por não suportar mais as absurdas histórias escritas por pseudo-testemunhas oculares que foram espalhadas para a imprensa, livros e filmes em todo o mundo. Nossa equipe tenta contato com o escritor, mas somos avisados que é impossível falar com ele. No vídeo, Castan garante que há provas e que as câmaras de gás nunca existiram. Para desgosto dos deformadores da história, que não param de fazer exposições pelo mundo afora para manter a mentira do século, informo que se isso aqui foi câmara de gás para execução de pessoas, só pode ter sido para suicidas, pois a porta da entrada da mesma é do tipo BNH, que cairia no primeiro chute. E mais, pasmem, abre e fecha por dentro e para dentro. Ele chegou a criar em 94 um prêmio de 6 milhões para quem provasse a morte de um único judeu na câmara de gás. Castan foi processado por crime de racismo. Teve 4.000 livros apreendidos. Segundo fontes que tivemos acesso, a editora que publica suas obras funciona sem autorização e os livros ainda circulam normalmente. Agora preste muita atenção nas imagens que você vai acompanhar. Elas provam a existência e o funcionamento de células do grupo White Power em nosso país. Essas imagens representam um importante documento. Tivemos acesso a uma reunião dos White Power no Brasil. A célula de São Paulo. Local da reunião: a casa de um dos integrantes no bairro de Santo Amaro. As imagens são registradas por uma câmera escondida. Integrantes cantam, gritam, pregam o ódio às minorias raciais. Demonstram atingir uma espécie de estado de êxtase ao declarar todo o seu rancor. Muitos símbolos nazistas são vistos. Agora, nesta reportagem, você vai conhecer como se organiza o movimento White Power no Brasil. Um grupo que se julga de uma raça superior e que prega a violência e o ódio contra os negros e outras minorias. Mas a discriminação não para por aí. A jornalista da TV Bandeirantes, Albertina Araújo, e o assistente André Gomes são negros. Eles também são testemunhas do preconceito. Num passeio por uma grande loja de supermercados, os dois são seguidos o tempo todo por seguranças. Com uma câmera escondida, eles registram o flagrante de preconceito. Nessas imagens, você percebe um dos seguranças observando os dois, passo a passo. Com clientes brancos, especialmente os bem vestidos, o comportamento não é o mesmo. Negrada, tranqueira, maloqueiro, se liga, acorda, abre o olho. White Power, tamo aí, cara, vamos quebrar todo mundo. White Power. Ameaçam, amedrontam, agem. Estão prontos para bater, xingar, humilhar. Um entre tantos grupos racistas do Brasil, os White Power, a Força Branca, como se autodenominam. Eles estão nas ruas da grande São Paulo. Representam perigo de violência. Os fanáticos brasileiros se inspiram em fanáticos americanos, os White Power dos Estados Unidos. Se autodenominam superiores, se autodenominam brancos arianos e treinam como se estivessem numa guerra. Uma guerra em que o inimigo é escolhido pela cor, jamais pelo caráter. Mesmo com quase a metade da população brasileira de negros e pardos, o racismo está presente nas ruas, no trabalho
e até dentro de casa no Brasil. A população negra se organiza, tenta se livrar desse preconceito que mesmo nos dias de hoje ainda causa dor e ódio.